Lucas 9, do 28 ao 36, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Amém, igreja? Amém. Toda a sua atenção, por favor. Olhe para mim. Jesus, alguns dias antes, ele começou a mudar o tom do seu discurso, da sua pregação. Jesus aqui já estava a uma certa altura do seu ministério, já tinha feito muitos milagres, já tinha ajudado a tanta gente, já tinha alimentado a multidão, feito muitas coisas. Mas Jesus, a partir de, a Bíblia diz, 6, 8 dias antes disso aqui acontecer, ele fala pela primeira vez a respeito de morte, da sua morte. Então Jesus, ele começa a entrar em um assunto que não é muito agradável. Até para a gente hoje em dia esse é um assunto que não é muito agradável quando a gente fala sobre isso. E Jesus então começou naqueles dias falar a respeito do seu propósito, não apenas como aquele que veio para curar, para libertar, para abrir os olhos do cego, mas ele começa então a pregar falando sobre o seu sacrifício, sobre a morte vicária na cruz, como Cordeiro de Deus, o nosso substituto. O discurso começou a ficar diferente. O discurso começou a ir para um outro lado. Está dando para entender direitinho? A Bíblia vai chegar a dizer que por causa desse discurso, essa fala sobre morte, sua morte, as pessoas começaram a se escandalizar e se afastaram dele, ao ponto de Jesus olhar para os discípulos e dizer: vocês querem ir também? É onde Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Mas é porque esse discurso aqui, que agora começa a falar de uma outra etapa do seu ministério, começa a falar já do final dos seus dias na terra, começa a chocar as pessoas. Então, dias depois de que ele fala pela primeira vez sobre a sua morte, sobre esse propósito, ele resolve levar os discípulos para o monte, com o propósito de orar, de buscar o Pai, a face do Pai. E ele leva 3 com ele: Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que nesse momento, nessa subida ao monte para orar, a glória de Deus desceu naquele monte, ao ponto do rosto de Jesus ficar brilhando de tal maneira
e as suas vestes também ficaram resplandecentes, brilhantes, porque a glória de Deus veio sobre aquele lugar. Amém? Amém. E os discípulos tiveram ainda uma visão. Eles puderam ver junto de Jesus Moisés e Elias. Eles apareceram ali, tiveram aquela visão e a glória de Deus sobre eles. Eu queria que você tentasse, pelo menos tentasse imaginar o que os discípulos viram e sentiram nesse momento, igreja. A grandeza desse momento, a singularidade desse momento. Que glória eles estavam vendo e desfrutando e contemplando, quando ali está o Filho de Deus, Moisés e Elias, que apareceram. E mais do que isso, a glória de Deus, o Pai, repousa sobre aquele monte e envolve os três. Eles ficaram extasiados. A Bíblia diz que eles ficaram sem saber o que falar, sem saber o que dizer. E eles tiveram um privilégio que os outros 9 não tiveram. Só os 3 estavam ali tendo essa visão. Aquilo marcou, aquilo impactou. Tenta imaginar você. Tenta imaginar você lá no lugar dos 3, vendo a glória de Deus pousar sobre aquele monte, envolver Jesus. Uma visão do profeta Elias, que representa a profecia, uma visão de Moisés, que representa a lei. Que momento foi esse? Que momento glorioso foi esse? E Pedro, ele não quer que aquilo termine, que aquilo acabe. Mas eu tenho para mim, igreja, a conclusão que eu chego, você pode até discordar, outro pode discordar, é que como Jesus agora ele está caminhando para a sua morte, como Jesus agora está caminhando para dias amargos, Deus, o Pai, permite que ele sinta como um aperitivo daquilo que está esperando por ele depois da morte, que é a glória. Diga glória a Deus. E quando eu digo aperitivo, por favor, tem gente que toma essa palavra como bebida alcoólica. Não é nada disso. Se você for no dicionário, você vai ver que não é nada disso. Aperitivo é aquilo que te servem antes do prato principal. Amém, igreja? Pode ser bebida? Pode, tem lugar que é bebida. Pode ser qualquer outra coisa que venha para abrir o apetite, para você depois saborear o prato principal. Esse é o significado de aperitivo. Está dando para entender direitinho? Por favor, não interprete mal. Então aquela glória que Deus permite que Jesus sinta ali, aquela glória, porque Jesus está ali como homem, carne e osso, ser humano, mas vem aquela glória da parte de Deus sobre o Filho, naquele monte, para trazer a ele alento, para trazer a ele coragem, para trazer a ele um pouco daquilo que estava esperando por ele depois da morte, porque depois da morte ele ressuscitou em um corpo de glória, e hoje ele está à direita, à destra de Deus o Pai, vivendo na glória excelsa. Hoje ele está nessa glória. Então, vendo que Jesus ia passar por dias difíceis, dias de amargura, dias de sofrimento, o Pai então manda essa glória, como quem diz: receba um pouco do que está preparado aqui para você, quando todos esses dias passarem. Amém, igreja? Amém. É só que Pedro e os discípulos não querem descer dali. Leia comigo lá no versículo 33, olha o que diz aí. Quando estes aqui é Moisés e Elias, quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Olha para mim, igreja. Teve um momento, os discípulos estão lá olhando aquela coisa gloriosa, maravilhosa que está acontecendo.
Aquele momento sem igual. Só que chega uma hora que Moisés ele vai saindo de cena, Elias vai saindo de cena, e Pedro percebe que aquela glória a qualquer momento vai acabar. Aquele momento ali, a qualquer hora, não vai existir mais. Pedro percebe, ao ver os dois se distanciarem, ao ver os dois se afastarem, Pedro fica preocupado. E ele toma a palavra e diz para Jesus, como quem diz: não, Senhor, não deixa esse momento acabar. Jesus, eu preparo aqui para o Senhor, para Moisés, para Elias, 3 barracas, 3 cabanas, 3 tendas, mas não deixa eles ir embora não. Esse momento não pode encerrar, esse momento não pode acabar. Está tão bom aqui, está tão maravilhoso aqui. A gente se dá esse trabalho de construir, não tem problema nenhum, mas não deixe que eles vão, não deixe que essa glória acabe. A gente vai fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então Pedro não queria de maneira alguma que aquele momento, que aquela glória viesse chegar ao fim. Isso não é diferente com a gente, igreja. É aqui que a palavra vai começar a falar com você agora e comigo. Quem está num ambiente de paz aqui? Pergunto para você, está bom ou está ruim aqui? Bom demais, não é? Esses momentos são maravilhosos, onde a gente louva, a gente adora, a gente canta, a gente fala com Deus, a gente ouve Deus falar com a gente está em comunhão com os irmãos, somos todos iguais aqui, não importa quem tem mais na conta, quem tem menos na conta, quem tem um diploma, quem não tem, todos estamos aqui no mesmo propósito, igualmente buscando o mesmo Deus, e isso é maravilhoso demais, não é, igreja? E a gente não quer que esse momento acabe, a gente não quer que essa sensação tão boa, tão maravilhosa acabe, a gente não quer que isso chegue ao fim. Eu me lembro quando eu me converti, aquele início, aquele primeiro amor, eu queria estar todo dia na igreja, o tempo todo na igreja. Eu ouvi da minha mãe, talvez você ouviu de alguém também: por que você não vai morar na igreja então? Você já ouviu isso de alguém? Vá morar lá, leva o teu colchão, fique por lá. E eu, no caso, eu fui morar. Então a gente não quer que esse algo bom, essa coisa boa chegue ao fim. Às vezes a gente não quer que o culto acabe. Ou se o culto acabar, a gente gostaria pelo menos que isso tudo que nós sentimos aqui, recebemos aqui, esteja na segunda-feira com a gente, na terça-feira, na quarta-feira, a semana toda. É o que a gente quer. A gente queria que esse ambiente de glória, esse ambiente de paz, essa coisa boa que a gente sente na igreja, a gente quer que nos acompanhe por onde a gente for. E a gente quer experimentar isso durante todas as horas do dia. Mas eu preciso dizer para você, igreja, que não é exatamente assim que funciona. E a tua vida, a minha vida mostra isso. Hoje é domingo, você está aqui na casa de Deus, desfrutando de tudo isso que eu já falei aqui. Eu não quero estragar, tá? Mas eu preciso falar. Amanhã é segunda-feira. Os desafios estão esperando por nós de novo. O despertador desperta pela manhã e de novo você recomeça. É ou não é assim? Você vai lidar com gente desagradável no trabalho, na rua, na escola. A vida real, igreja, a vida real, ela é cheia de desafios, ela é cheia de desagrados, ela é cheia de conflitos. Só se você for diferente de mim. A minha é assim, a sua é assim também? Sim. Não é assim? Sim, não. É assim.
A vida de qualquer ser humano é assim. Então, embora a gente desfrute de tudo isso aqui hoje, eu preciso ser maduro e consciente de que eu tenho algo me esperando no dia seguinte, na semana que vai começar. Eu preciso ser maduro o suficiente que essa glória do domingo aqui, daqui a pouco eu vou encerrar a reunião e você vai ter que sair por aquela porta. Eu não sei como vai ser lá fora para você, as coisas que você vai se deparar, as notícias que você vai receber. Quem está entendendo direitinho? Mas fique tranquilo que eu já tenho outra boa notícia para dar daqui a pouco para você. Amém, gente? Amém. Mas a realidade é essa, e a gente precisa ser cristão maduro. Eu vivo num mundo que o meu Senhor disse: nesse mundo tereis aflições. E não adianta ficar bravo com Deus, bicudo com Deus. Deus, mas eu fui no culto. Deus, mas eu me converti. Deus, mas eu me batizei. Deus, mas agora eu te sigo. Por que a minha vida não é um mar de rosas? Ei, por favor. Eita glória! Por favor. Nos livros, nos contos, na ficção, você encontra isso do mundo perfeito, da vida maravilhosa. A vida real não é assim. E a gente precisa, despertar para isso. Amém, igreja? Amém. A gente precisa entender isso. E é o que os discípulos não entenderam. É o que Pedro não entendeu. Ao ponto, leia aí no final do versículo 33, diz assim: porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha para mim, por favor. Pedro diz assim: Jesus, Jesus, Jesus. Em outras palavras, vai acabar isso aqui agora? Eu estou vendo Moisés se afastar, eu estou vendo Elias se afastar. É sério que vai acabar esse momento tão glorioso? Fica por aqui, acampa no monte aqui, a gente faz barraca para vocês. Não deixa acabar esse momento, não. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Igreja, se você prestar atenção no texto, o que estava fazendo no monte Moisés e Elias junto com Jesus? Lê comigo versículo 30 e 31, olha o que diz. E eis que dois homens falavam com ele, era Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam do quê? Da morte de Jesus, que estava para cumprir em Jerusalém. Olha aqui para mim. Apesar do ambiente de glória, apesar da sensação maravilhosa que estava ali, o assunto era a cruz, o assunto era a sua morte, o assunto era o que aconteceria depois daquela descida daquele monte. Apesar do momento maravilhoso, tinha uma cruz lá embaixo, tinha um Judas lá embaixo, tinha Pilatos lá embaixo, tinha o sacerdote tomado de inveja, de raiva lá embaixo, tinha uma multidão que ia gritar: crucificam. Então aqui no alto do monte a coisa está maravilhosa, só que lá embaixo tem muita coisa para acontecer, e que iria acontecer, e que ia acontecer. Está dando para entender, igreja? Amém. Então a cruz era o assunto. É por isso que eu digo para vocês que aquilo ali era um aperitivo. Aquilo era um estímulo para Jesus continuar no propósito. Aquela porção da glória de Deus naquele momento era um estímulo, um combustível para Jesus seguir em frente, encarar aquela cruz, encarar aquele desafio, encarar o que estava por vir. E não era fácil, era o seu desafio, era o seu propósito. E essa é a razão de você estar aqui hoje, recebendo algo tão bom na sua vida, essa glória na sua vida, essa presença na sua vida. Amém, igreja? Porque Deus sabe tudo que você tem que enfrentar durante a semana, o que você tem que passar na segunda, na terça, naquilo que chamamos de dias úteis. Então você está aqui hoje, preste atenção, esse é o motivo, essa é a razão. O consolo que você recebe aqui na casa de Deus, na presença de Deus, nesse lugar de adoração, nessa palavra, é o que vai te sustentar todo o resto da semana agora. Diga glória a Deus.
O que Deus está te entregando aqui, creia, não duvide, não seja incrédulo. É o suficiente, é Deus te abastecendo, é Deus trazendo para você o combustível, é Deus trazendo para você motivação, para você encarar os seus desafios, é Deus renovando você, preparando você, capacitando você por tudo que você vai passar durante a semana, seja lá o que for. Às vezes o campo de batalha é dentro de casa mesmo. Não precisa nem pôr o pé para fora, é ali dentro. Às vezes é no trabalho, às vezes é em qualquer outro lugar. Mas os desafios estão lá, implacáveis. A cada dia se renova. Tem coisa que é diária. E a gente tem que passar por elas. Amém, igreja? Amém. Mas Deus está chamando a sua atenção para que você creia. Posso falar, igreja? Essa é a diferença da religiosidade. Se você vir na igreja com um comportamento religioso, você entra e sai, não acontece nada. E é por isso que os dias úteis são aquele tormento, aquele fardo. Você não tem nenhum ânimo, você não tem nenhuma condição de enfrentá-los. Eles parecem que vêm como rolo compressor esmagando você. Mas se você perder a visão religiosa de cultuar Deus, se você der a Ele um culto com excelência, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você entrar por essa porta e você esquecer o relógio, você esquecer quem está do seu lado, esquecer do tempo, esquecer de tudo e se entregar, simplesmente se entregar, Deus ele enche você de tal maneira, mas de tal maneira, que amanhã você acorda com uma nova disposição, um novo ano, motivado, determinado, decidido a enfrentar a sua semana, e você enfrenta. Você pode até ter momento que chora, ter aquele momento que dá aquela balada na estrutura, mas você lembra que você serve um Deus vivo. Posso falar? Glória a Deus. Não um boneco pregado de gesso, mas um Deus que renova as suas forças, que restaura o seu vigor, que vem sobre você com a sua glória, como naquele monte, e enche você de vida. E você sai daqui convencido de que pode vir a segunda, terça, quarta, quinta, o Senhor está comigo. Como diz o Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão. Glória a Deus. Eu estou aqui no meu campo de batalha, mas aqui está a bondade e misericórdia junto comigo. Então, por favor, igreja, não venha para cá com esse pensamento religioso. É o domingo, é o dia de ir na igreja. É domingo, é o dia da minha agenda religiosa. Não. Quando o povo de Deus ia participar dos cultos, das festas, o próprio nome diz, festa. O que você mais vai ver entre os judeus são festas. Pensa num povo que festeja, igreja. Mas você acha que essas festas são da cabeça deles? Está na Bíblia. Os judeus do passado e aqueles que ainda estão no judaísmo fazem festas e mais festas e mais festas. Sabe o porquê disso? Deus quer que você venha para cá com esse sentimento de que aqui tem um banquete espiritual. Glória a Deus. Que você venha para cá com essa sensação, com esse espírito. Eu estou indo adorar a Deus. Porque é que Davi vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é um velório. Glória a Deus. Não pode ser essa coisa morta que mata os outros. Não pode ser essa coisa engessada, travada. Não. Você não vê com esses olhos, mas a glória de Deus desce aqui enquanto a gente canta, enquanto a gente louva, enquanto a gente adora. A
A glória de Deus abastece você, renova você, enche você. Então você pode sair por aquela porta dizendo que venha segunda-feira, que venha terça-feira, que venham todos os dias, porque eu fui revestido do poder de Deus aqui hoje. Glória a Deus. Está dando para entender? Glória a Deus. Então o que Deus está te dando aqui hoje, e te dá cada vez que você vem buscá-lo, é o suficiente. É o suficiente. Até a próxima vez que você vier à igreja. Aí você tem que voltar. Amém, igreja? Amém. Você não enche o tanque do carro uma única vez na vida. Aquele tanque ali garante um tanto que você vai andar, mas depois você tem que parar no posto de novo. Tem ou não tem? Aí você volta e renova suas baterias, recarrega, fica forte de novo, e você sai renovado da casa de Deus de novo. Então, igreja, eu quero que você, desculpa a expressão que eu vou usar, sem querer ofender ninguém, que você seja maduro o suficiente para entender que a vida daquela porta para fora não é igual dessa porta para dentro. Fala para quem está do seu lado, não é igual. Não é. Diferente. É bem diferente. Ah, bispo, eu queria fazer igual o Pedro, armar uma barraquinha aqui dentro e ficar aqui. Pergunta a minha esposa, eu falo o tempo todo para ela. Esses momentos aqui com vocês me realizam, amém, igreja? Amém. Para mim isso aqui é o ápice, é o ponto mais alto, é poder pregar a palavra de Deus, estar com os irmãos. Mas eu sei que isso aqui vai acabar. E vem desafio, vem coisa tão desagradável para você e para mim depois, gente. Mas a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, porque se a gente não for maduro o suficiente, a gente vai achar que quando a gente cruzou aquela porta, Deus soltou da nossa mão. Se a gente for infantil na nossa fé, a gente vai passar pelo desafio lá fora e vai falar, ué, cadê o Deus que estava comigo lá na igreja? Ele está com você, Ele continua com você. Amém, igreja? Mas depende de nós sermos maduros o suficiente para entender que lá não é igual aqui, aqui não é igual a lá. Lá fora é uma selva, igreja. É selva. Você sabe como é a vida na selva? Prevalece o mais forte. É um querendo engolir o outro. Mas o mais forte é sempre aquele que se fortalece em Deus. Diga agora. Embora na ótica do mundo seja diferente, embora na ótica do mundo você pareça ser o mais fraco e o outro mais forte, nada disso. Você que se refugia nele, busca ele, você está fortalecido com a força do Senhor. Então você pode encarar os gigantes, os super-homens da vida, aqueles que se consideram imbatíveis, melhores, superiores. Você pode conviver no meio deles. Eu, bispo, pequenininho como eu sou, sim. Você é pequeno, mas o seu Deus é grande. E Ele está com você. Então eu preciso sair dessa bolha, dessa falta de maturidade que muitos de nós temos. De ficar bicudo na segunda-feira, bicudo na terça-feira. Porque não está igual ao domingo, mas não vai estar mesmo. Lá fora. Porém, dentro de você está o que você precisa para você enfrentar tudo isso. Amém, igreja? E é lá fora, não aqui dentro. Eu já estou encerrando. É lá fora que a nossa fé é colocada em xeque, é posta à prova, exatamente lá fora. É exatamente lá naquele ambiente tenso, pesado, de conflito, de competição. É exatamente naquele ambiente onde os seus olhos veem injustiça, imoralidade, perversidade. É ali que a tua fé é provada. É ali
que você vai provar o que você está fazendo. Posso falar? Com o que você recebeu aqui hoje. É lá que fica provado o que você está fazendo com todo o ensinamento, com todo o consolo, com toda a visitação de Deus na sua vida. Tiago vai falar disso. Se a gente apenas ouvir e não guardar a palavra, não tem proveito nenhum. Sede, pois, ouvintes e praticantes da palavra. Hoje você está ouvindo, hoje você está recebendo, não está? É lá que você pratica. É lá com o incrédulo, é lá com o ímpio, é lá com o perverso, é lá com o injusto que você põe em prática o que você ouviu e aprendeu aqui. Glória a Deus. Você quer ver uma prova disso? Talvez essa semana mesmo você vai encontrar um grande desafio pela frente. E esse desafio vai te fazer lembrar dessa pregação, dessa reunião. E porque você vai se lembrar, você vai dizer: eu recebi naquele dia, eu estou abastecido, eu tenho condição de enfrentar tudo isso. E você vai enfrentar. Então aqui você recebe toda a motivação, você recebe tudo que você precisa. Justamente, Deus é perfeito, não é? Justamente porque Ele sabe o que te espera. Então Deus, o Pai, está visitando Jesus, revestindo Ele de uma glória, permitindo Ele desfrutar daquela glória, para que Ele possa então descer daquele monte e enfrentar aquela cruz que está aguardando por Ele, semelhante a nós. Claro, não na mesma proporção, mas semelhante a nós. Amém, igreja? Amém. E eu encerro dizendo para você que preste a Deus quando você vier cada domingo, como foi hoje, lindo, maravilhoso. Preste o seu culto com toda intensidade. Cante, mas cante de toda a sua alma. Glória a Deus. Louve, mas louve de toda a sua alma. Derrame-se, mas derrame toda a sua alma diante do Senhor. A glória dele vem. Glória a Deus. Ele te enche. Não faça de qualquer jeito. Não faça religiosamente. Não. Porque senão você vai ficar triste com Deus. Você vai ficar triste até comigo. Posso falar? O bispo falou que se eu vou na igreja domingo eu fico cheio. E cadê? Mas aí você veio e ficou. Aí escuta um amém, amém também. Eu vou. E a cabeça cheia de tantas outras coisas. Lembra dos judeus que era uma festa o dia de buscar o Senhor. Então você celebra, você busca, você faz desse momento um momento, aquele momento seu que não pode ser deixado passar nada, nada, absolutamente nada. Você aproveita tudo, você recebe tudo, você toma posse de tudo. Amém, igreja? Amém. Quando o seu culto for assim, você vai ver fazer sentido o que eu estou pregando aqui para você. Vai chegar segunda-feira e você vai olhar para si e vai dizer: eita, que eu estou animado hoje. Glória a Deus. Vai chegar terça, quarta e a quinta e você vai dizer: poxa vida, já estou chegando no domingo e eu estou ainda aqui, ó. Mas é porque você não veio de qualquer jeito, você veio e se derramou. Aí você vai ver essa pregação fazendo sentido na sua vida. Glória a Deus. As pessoas espiritualizam demais e a gente não pode ser desse jeito. Ou divinizam tudo ou demonizam tudo, e não é assim. Aqui é de Deus, lá é do diabo. Não. Não é assim. Quem é de Deus aqui? Você não é de Deus? Então quando você entra naquele território, mesmo que entre aspas pareça ser do diabo, você está carregando a essência de Deus, a presença de Deus. Poxa vida. Então vá sem medo. Ah, mas aqui nesse trabalho, aqui nesse posto que eu estou, poxa, não dá nem para eu falar em língua igual eu falo lá na igreja.
Ô crente, não é assim, crente. Não é desse jeito. É a vida real, é diferente do que está aí na tua cabeça. Não é assim não. Mas essa unção, essa glória, essa presença vai com você mesmo naquele ambiente. Amém, igreja? Aí lá você faz a diferença para a glória de Deus. Eu quero orar por você, igreja. Eu quero orar por você para que esse seja o teu espírito, esse seja o teu estado, cada culto, cada reunião que você vier buscar o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Pai querido, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pelo privilégio de poder buscar o Senhor livremente. Eu te louvo porque o Senhor não é um Deus caprichoso. O Senhor não é um Deus mesquinho. O Senhor não é um Deus arrogante. Nós estamos aqui nessa casa, Pai, e podemos senti-lo aqui. E se a gente for para uma casa de tábua, ali o Senhor também se manifestará. E se a gente for para debaixo da sombra de uma árvore, ali o Senhor estará também. E se a gente estiver no monte, a sua glória vai descer. Se a gente estiver no vale, a sua glória vai descer. Esteja onde estiver, quando o coração se abre, quando a alma se derrama, a sua glória vem. E porque vem, somos renovados, somos fortalecidos, somos revigorados. Pai, todas essas pessoas, Senhor, têm direito, têm acesso a isso. É a gente que precisa entender que o Senhor não se nega a ninguém que te busca. Aquele que entrou aqui hoje e adorou com sinceridade de coração está saindo cheio. Aquele que entrou aqui hoje, meu Pai, quem sabe quebrantado, surrado pela vida, está saindo sim daqui hoje, revigorado, cheio de vida, cheio de forças. E a segunda, a terça, os dias úteis não serão problemas para eles, Pai. Ainda que venham os desafios, ainda que venham as lutas, o Senhor está revestindo agora, o Senhor está nesse momento enchendo cada vida e cada coração. Levanta as suas mãos, igreja, e diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor nessa manhã me reveste da tua glória, do teu poder. Eu não vou murmurar por causa dos desafios, mas eu vou crer naquilo que o Senhor está me dando aqui e agora. Diga amém, diga glória a Deus, glorifica o nome de Jesus.